A prudência é uma daquelas virtudes que a maioria diz ter, e, no entanto, é a que menos se vê no trato diário. Normalmente somos impulsivos, homens e mulheres. Queremos o prazer imediato. Mal pensamos nas consequências de nossos atos, seja na compra impulsiva, uma decisão impulsiva, um prazer sexual sem prevenção. Infelizmente, a prudência está em desuso e todo o sistema que incita o consumismo mira suas armas para destruí-la. Você não precisa pensar, já pensamos por você. Você não precisa decidir, já decidimos por você. Você deve comprar isso, deve vestir aquilo, deve comer tal prato, deve adquirir este smartphone, deve possuir este modelo de automóvel. Não pense, simplesmente faça. Tudo isso feito por vezes de forma sutil, por vezes às claras. A insensatez atesta contra a lucidez. Apenas quem não se preocupa com o fracasso não prevê os riscos e possibilidades de uma ação. A prudência mede as consequências. Atesta a profundidade do rio com apenas um dos pés. Não se lança totalmente sem cautela, pois é esta quem lhe abrirá um caminho mais seguro e com maiores chances de ir até o fim. Tenha cuidado, coloque um pé após o outro e veja se o terreno é firme, se suportará seu peso. Será que este é um bom lugar para você estar? Quem conta apenas com a sorte ou com a esperança está fadado ao malogro que o aguarda a cada esquina. Não se navega com velocidade em meio às rochas. Que a argúcia estude o caminho e a prudência o conduza a terreno firme, dizia o filósofo espanhol Baltasar Gracián. Cada coisa no seu tempo, pois quando atropelamos o curso normal, o dano maior será nosso. Os atropelados seremos nós. Não se tira o bolo do forno antes que esteja assado. Não se tira o fruto antes da época, antes de mostrar que está maduro ou que pode amadurecer. Do contrário, apodrecerá, sem perder seu amargor ou azedume. Nosso tempo vem criando seres dados à velocidade. Nossas gerações mais recentes nada querem esperar. A ansiedade está sempre a catapultá-los para outros lugares que não o presente. Primeiro se aprende a engatinhar, para depois andar, e não o contrário. Antes se aprende as letras, depois as sílabas e por fim as palavras. Aguardai o tempo certo. O afoito come cru, o vagaroso come queimado. Há que se ter equilíbrio, há que se ter prudência. O mais importante para a prudência são os meios, ou a escolha destes para consequentemente chegar a um fim. Ela até se propõe a fins que não são os seus. Um herói é apenas reconhecido pelo ato de coragem. Mas se não fosse prudente, a coragem talvez não se consumasse em heroísmo. Não deliberamos sobre os fins, mas sobre os meios, dizia Aristóteles. E nestes a prudência está sempre presente. Um psicólogo não pensa se deve tratar ou não da dificuldade do paciente, porque isso já está definido. Este é o fim sem questionamentos, a cura é o fim último. E sobre isso não é necessário deliberarmos, antes sim,
É preciso saber qual a maneira de chegarmos a esse fim, quais serão os instrumentos, as técnicas a serem utilizadas, com o que o paciente precisa entrar em contato ou aprender para superar tal dificuldade, qual a estratégia e como se dá o processo. Nesse deliberar, a prudência deve estar sempre presente, e sem ela é como atirar no escuro. Os ouvidos são a porta principal da verdade e a porta principal da mentira, dizia Gracian, pois na maioria das vezes somos munidos de informações que vêm do outro, tais como a mídia, professores, amigos, vizinhos ou familiares. É preciso escutar com os ouvidos da prudência. As informações não nos chegam puras, antes sim contagiadas com as paixões e interpretações particulares de cada um. Pode ser contada por quem está de acordo com aquela informação, como por quem está contra. Certamente, a versão será bem diferente. Até mesmo a entonação de voz numa palavra ou a ênfase na outra pode mudar completamente nosso entendimento. Não julgar antes de conhecer, de analisar com minuciosidade. É isso o que pede a prudência. O filósofo francês François de La Rochefoucauld dizia que a melhor maneira de sermos enganados é julgar que somos mais espertos do que os outros. Esperteza, às vezes, pode significar escolher o caminho errado, perder aquilo que mais amamos. Portanto, prudência também é humildade. A prudência não reina, diz o filósofo André Comte-Sponville, mas governa. Todavia, não há um reino sem governo, seria antes uma anarquia. Não basta boas intenções, pois, como diz o senso comum, o inferno está cheio delas. São necessárias decisões e ações. Não basta querer justiça, é necessário fazê-la. A prudência possibilita a melhor decisão, a melhor escolha para que a coragem, a justiça ou o amor possam reinar. Santo Tomás diria que, para bem agir, é necessário não apenas fazer algo, mas fazer como se deve, ou seja, é necessário agir de acordo com uma opção bem regrada, e não apenas por impulso ou paixão. E essa opção regrada só é conseguida pela prudência, pela deliberação dos meios com bom senso. E como essa opção versa exatamente sobre os meios que visam um fim, Santo Tomás diz que sua retidão requer duas coisas: o fim devido e os meios adequados a esse fim. Se existir inúmeros meios, cabe escolher o melhor, mais fácil e mais eficaz. Se existir apenas um meio, é necessário buscar o conhecimento para alcançar por este. É prudente cuidar de si mesmo, não correr riscos que não sejam calculados, cuidar da saúde, mas como poderíamos dizer que isso é um mérito? Isso seria o mais óbvio. Ora, quem ousaria não cuidar de si mesmo? Uma obviedade que pouco se vê. La Rochefoucauld vê uma certa contradição entre o amor e a prudência. Diz que, quando aumenta o amor, diminui a prudência. Neste caso, quando a paixão comanda mais que a razão. Se o amor for conduzido pela razão ou virtude, eles podem muito bem coabitar em um mesmo lugar e tornarem-se duas forças propulsoras. Ao mesmo tempo, será que as pessoas sabem cuidar de si mesmas?
Será que somos ensinados a praticar virtudes e seguir um reto caminho, coerente com nossa condição de humanos? Ao que parece, a sociedade valoriza muito mais os vícios, mais a extravagância ou a intemperança, o consumismo deliberado, muito mais a vaidade cega, um egoísmo cego sem levar em consideração as consequências, sem prudência. A prudência é necessária, tão somente porque somos humanos. Não somos deuses, não somos perfeitos, nem temos o controle total e absoluto de nossos atos e consequências. A prudência não é necessária porque não conhecemos o futuro, porque ele é incerto, é imprevisível. Quem poderá garantir que dará certo ou errado, que será uma derrota ou uma vitória? Como fazer sem correr risco nenhum? Por isso, a deliberação. Por isso, riscos calculados para diminuir a margem de erro. Dentre tantas, qual a melhor forma de produzir o melhor resultado? Como não contar com a mudança, com o imprevisto, com o acaso? Mas eu não esperava que isso fosse acontecer, diria o imprudente. Como não pensar em todas as possibilidades? Como lidar com o desconhecido, com o que nem imaginamos que será? Como não pensar, não articular? Como poderíamos nos abster da prudência? Os meios e os fins, o presente e o futuro, não o futuro como esperança, e sim como vontade. Pois o prudente assume a responsabilidade por seus atos e leva em conta todas as possibilidades. E depende de si para dar certo. Depende de sua vontade. Um médico não espera que seu paciente saia vivo da mesa de cirurgia. Seus procedimentos ou os meios serão os mais assertivos e muito bem deliberados para um bom fim. Assim prevê e provê do que de melhor tem à disposição. O que o tranquiliza quando diz que tudo correrá como planejado e dentro de um certo tempo a cirurgia terá terminado e o paciente estará bem. Não é uma questão de se tornar infalível, mas o médico prudente sabe dos riscos. Por isso está preparado. Por isso, não é esperança, é vontade, é querer, é poder. O real é implacável. A verdade também o é. E o papel da prudência é levar tudo isso em consideração com o máximo de lucidez. Há caminhos que precisam ser percorridos independente de nossa vontade. E nem sempre é o caminho mais fácil, mais curto ou mais seguro. Muitas vezes é a prudência que separa o fracassado do vitorioso, o lúcido do ignorante, o herói do covarde. É o que separa a ação do impulso, diz Sponville. Sem dúvida, um viver em meio a esse real que se apresenta implacável, um viver com o máximo de prazer e o mínimo de dor. Golpe de sorte, dirão alguns. Mas, como dizia Gracian, a sorte conta com a ajuda do esforço. E talvez, para os prudentes, a sorte os visite com mais frequência. Isso porque há um plano de ação, há uma lucidez em seus procedimentos. Não é a sorte que é cega, mas sim o azar, que é cegado pelas vendas da imprudência e da precipitação do mínimo esforço. Da vida fácil, ser aplaudido no início é comum, é normal. Todos são. O difícil é continuar durante e principalmente no fim.